A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos tratar da lição de número 8. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 22 de fevereiro de 2026 e traz o tema o Deus Espírito Santo. Bem, para tal, nós vamos ler o texto áureo que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tá? Vamos repetir, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16. A verdade prática nos ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da igreja. Bem, vamos para os objetivos da lição. O primeiro é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Segundo, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. O terceiro objetivo, ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Amém? Então vamos dar início à nossa análise, ao nosso estudo, tá? Mas antes disso eu gostaria de pedir a você encarecidamente que nos ajude curtindo, nos ajude comentando, nos ajude compartilhando, nos ajude se inscrevendo. Ora, não esqueça de dar aquele gostei, aquele like, se está sendo interessante para você. Tá bom? Para quê? Para que outros mais recebam, para que a plataforma, para que o YouTube entenda que é relevante e assim as aulas consigam chegar em mais pessoas. Tá bom? Eu sou muito grato a tudo que vocês têm feito, mas eu gostaria de pedir, de ressaltar isso, de reforçar este pedido, tá bem? Curta, comente, compartilhe, se inscreva, nos ajude a divulgar este canal, tá? Se tem sido um canal de vitória, de aprendizado, de bênção para você, nos ajude a divulgar, amém? Vamos lá então, o Deus Espírito Santo é o tema da lição. Então nós vamos agora entrar na primeira fase da lição, do trimestre. Nós falamos sobre o Deus Pai. A segunda fase nós falamos sobre o Deus Filho. E agora nós vamos falar sobre o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa. Né? Como diz os objetivos da lição, nós vamos falar sobre a sua pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Vamos falar da sua plena divindade, quer dizer, da plena divindade do Espírito Santo e seus atributos, e ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Tá bem? Então, o Deus Espírito Santo, né? A terceira pessoa como sendo Deus, quer dizer, como sendo coigual ao Pai. Tá bom? Vamos falar também, na verdade prática, sobre esta terceira pessoa. Vamos falar sobre o Espírito Santo, tá? Trazendo, assim como foi combatido no início da igreja, nos primeiros anos da igreja, no primeiro século da igreja, nós vamos falar sobre isso, algumas heresias, nós vamos reforçar a ideia daquilo que os apóstolos ensinavam, daquilo que os apóstolos combatiam, para que a igreja ela estivesse firme e chegasse até os nossos dias. Talvez nós olhamos com uma determinada facilidade, mas não foi. Eram muitos os inimigos da igreja, eram muitas as heresias, eram muitos os hereges, eram muitos os contrários à igreja, e isto dificultou um pouco o trabalho para os apóstolos, que não deixaram, vamos dizer assim, a peteca cair. Eles lutaram, eles ensinaram, eles labutaram dentro da doutrina para que a igreja se estabelecesse
com uma doutrina fiel, verdadeira, né? Doutrina esta que nos traz a salvação. E hoje não é diferente. Nós precisamos continuar lutando pela doutrina, nós precisamos continuar defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos. Ora, hoje, infelizmente, nós não vemos tanto afinco, principalmente por aqueles, né, que se dizem defensores, ensinadores, pregadores, né, os apologetas cristãos, no sentido, eu estou falando num sentido bem grande, são poucos os que fazem isto, poderiam ser mais aqueles que defendem, aqueles que trabalham com a defesa da fé, tá bem? Para quê? Para que nós não tivéssemos um número tão grande de pessoas, se não afetadas, vamos dizer assim, feridas mortalmente no campo da doutrina, pelo menos machucadas. E, infelizmente, isto nós vemos e acompanhamos constantemente, cada dia que passa, porque os inimigos continuam sendo contrários à doutrina, né? Que nós precisamos, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Trindade, a doutrina pentecostal, como nós vamos ver aqui, tá bem? Dentro do escopo pentecostal, nós vemos, infelizmente, algumas outras teologias tomando forma, tomando vulto e espaço, tá bem? Principalmente quando se fala de doutrinas, vamos ser claros, né? As doutrinas calvinistas, as doutrinas wesleyanas, aquelas doutrinas que elas vêm contra o que nós acreditamos, tá bem? E, infelizmente, por muitos não terem acesso, não porque não procuram, mas porque talvez nos lugares onde procuram não encontram, o que acontece? Eles estão buscando em outros lugares, eles vão buscando em outros lugares e, infelizmente, assimilando estas ideias. Deixa eu só pedir uma força aqui, uma ajuda, né? Porque são só duas mãos e eu acabei esquecendo algo, mas já vai acertar para que a gente consiga fazer um serviço bem feito. Tá bem? Então vamos falar sobre isso, né? Vamos falar do Deus Espírito Santo como sendo plenamente divino, quer dizer, sendo plenamente Deus. Tá bem? Nós vamos falar de sua atuação. Veja, eu separei algumas partes que vai falar sobre a atuação, o agir, né? O Espírito Santo como agente, né? Não agente, mas agente de agir, aquele que faz, que opera, que trabalha, a forma como ele atua. Então nós vamos falar de sua atuação, da sua atuação como consolador, como disse João, né? Nós teremos a explicação aqui no ponto de número 1, consolador, o ensinador, é aquele que instrui, aquele que dirige, aquele que conduz a igreja pelos caminhos corretos da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Quer dizer também, nós vamos falar dele, do Espírito Santo de Deus, também como santificador da igreja. É aquele que purifica, que santifica. Nós vamos ver algumas ilustrações, algumas figuras do Espírito Santo que nos ensinam este atuar, este agir. E tudo isso nós precisamos prestar atenção para quê? Para que não sejamos levados ao derredor por qualquer vento de doutrina. Tá? Vamos voltar lá ao começo. Às vezes a gente não cita, quando cita parece que nós estamos atacando. Não é isto, nós estamos prevenindo a igreja destes ataques estes que vêm através de outro tipo de doutrina, de outro tipo de ensinamento, diferentemente daquilo que nós temos aprendido e aquilo que tem nos mantido como a maior, vamos dizer assim, a maior igreja, né? O Pentecoste, a igreja pentecostal, como a maior igreja pentecostal no mundo está no Brasil. E não somente como pentecostal, mas como uma das maiores denominações. E, obviamente, que daí vem os pentecostais, vem
os carismáticos, vêm os neopentecostais, infelizmente, às vezes nós precisamos também pensar para corrigir alguns erros dentro do neopentecostalismo, mas do Pentecoste, né, nós temos as duas maiores denominações, são pentecostais no Brasil, né, estou falando de duas maiores igrejas pentecostais, né, tanto a que nasceu em 1910, quanto a que nasceu em 1911, que é a Assembleia de Deus. Também a Assembleia de Deus, nas suas várias ramificações, Belém, Madureira, Santos, Ipiranga, são igrejas que já nasceram no Pentecoste, nasceram pentecostais. As demais nós chamamos de carismáticas, são aquelas que assimilam, que aceitam os dons do Espírito Santo. Outras eram tradicionais, eram reformadas e foram aceitando os dons do Espírito Santo. E agora são chamadas de renovada, são chamadas de carismáticas, são várias as denominações, tá bem? E estas igrejas, obviamente, elas precisam entender o agir, a atuação do Espírito Santo corretamente, para quê? Para que não entre nas heresias, principalmente como nós vemos aí em muitos lugares, né? Coisas que não têm nada a ver com o poder do Espírito Santo, com a atuação do Espírito Santo, e é tido como poder, como graça, como nova revelação, como isto, como aquilo, e nós precisamos tomar cuidado. E às vezes a minha afinada mãe dizia: o que há de cura e o que aperta segura. A gente precisa usar o remédio um pouco mais forte, tá bem? Nós vamos falar também na pessoa do Espírito Santo, né? O Deus Espírito Santo, o que ele não é. Tá? Nós temos duas religiões, infelizmente falsas, que elas vão ensinar que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma influência espiritual, mas não é Deus, não é a terceira pessoa, vamos dizer assim, não é Deus. O Espírito Santo não é Deus, mas ele é uma força impessoal. O que é algo impessoal? Quando nós falamos de algo pessoal, é algo que está diretamente ligado a nós, é nosso, pertence a nós, está ligado a nós. E pessoal quer dizer que é algo que funciona assim, ao Deus dará, tá bem? Não tem nenhum tipo de influência, tá bem? Ou uma mera influência espiritual, tá? Aqui o influenciar está a questão de determinar alguma coisa na nossa vida, mas que não tem nada a ver em ligar o Espírito Santo à pessoa bendita da Santíssima Trindade. E isso nós vemos constantemente, às vezes agora com menos frequência, mas nós víamos muito em nossos portões, sábado pela manhã, algum dia da semana, chegou um tempo de não haver um dia específico, estavam ali vendendo seus exemplares e tal, tentando confundir a igreja, Nós vamos ver que eles vão se adaptando, né? Alguma dessas duas maiores que nós falamos, elas nem usavam, não tinham Jesus Cristo como Deus. O Senhor Jesus Cristo era talvez uma criação, uma criatura especial de Deus, mas não Deus. Foram se adaptando e apresentando Jesus Cristo. Mas quando você forçava a questão da deidade de Cristo, eles recuavam, eles voltavam atrás, porque não faz parte da sua história, Então nós vamos ver o Espírito Santo como uma pessoa divina, tá bem? Como uma pessoa, e não uma força impessoal, tá bem? E também não uma mera influência espiritual, quer dizer, algo que não tem muita coisa, não está ligado ao homem, não está ligado a Deus, não está... É como se fosse uma força ativa, algo que mexe com o homem, mas que não tem nenhuma nenhuma ligação pessoal com o ser humano. E nós vamos ver que não é assim nos atributos também do Espírito Santo. Primeiro, então, a introdução nós já falamos sobre o Espírito Santo como uma pessoa divina. Tá? E como uma pessoa, ele tem personalidade, ele tem atributos, tá bem? Ele tem a sua forma de operar, de trabalhar, porém, esta sua personalidade, estes seus atributos, não fazem com que ele entre em choque
com as outras duas pessoas da Trindade, que é o Deus Pai e Deus Filho. Veja, eles coexistem, tá bem? Simultaneamente. Eles coexistem simultaneamente, como nós vemos aqui no objetivo da lição. O primeiro objetivo diz que ele é coigual, quer dizer que tudo que o Deus Pai, todos os atributos, tudo que é colocado na pessoa do Deus Pai e do Deus Filho, nós encontramos também na pessoa do Deus Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. Ponto de número 1, nós vamos ler o seguinte, ponto de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Então, no ponto de número 1, o Espírito Santo é uma pessoa, eu separei este parágrafo dentro do ponto de número 1, como o Espírito Santo sendo uma pessoa. Então, ele age, veja, com autonomia, exercendo suas funções próprias, tá bem? Suas funções próprias de uma pessoa. Então, tá lá, autonomia. Veja que esta autonomia também ela não vai influenciar no relacionamento, na coigualdade entre Deus Pai e Deus Filho, quer dizer, eles não entram em choque, não há nenhum tipo de equívoco ou sombra de erro entre a ação do Deus Espírito Santo, mesmo ele agindo com autonomia da sua personalidade e exercendo suas funções próprias de uma pessoa. Obviamente que, como pessoa, ele tem o quê? Ele tem propósito, veja, suas ações não são ações impessoais, uma força ou uma influência espiritual apenas. Não, ele tem propósito. As ações do Espírito Santo, elas têm propósitos, e os propósitos de suas ações, ela é o quê? O mesmo propósito de Deus e o mesmo propósito de Jesus Cristo, tá bem? Eles vão agir, vão coexistir, eles vão trabalhar, um cooperando com o outro, e de maneira nenhuma um se opondo ao outro. Mas o Espírito Santo tem propósito nas suas ações, tá bem? Como pessoa, veja, funções próprias de uma pessoa, ele também tem mente, quer dizer, ele pensa, ele raciocina, ele toma decisões com a razão. Ele tem mente e consciência. Tá? É as duas áreas do ser humano que nós temos como aquela área que faz com que nós tomemos decisões ou venhamos a agir de forma coerente, porque, veja, nós pensamos e o nosso pensamento ele é consciente. O nosso pensamento nos leva a ações conscientes, a ações não inconscientes ou inconsequentes, mas como pensamos, agimos de maneira, o Espírito Santo trabalha também desta maneira. O seu pensar leva ele a ações conscientes. Esta consciência não é somente de que a sua atitude está certa, mas é que a sua ação também corrobora com a ação de Deus Pai e com as ações do Deus Filho. Tá bom? Os três vão trabalhando juntos, tá bem? Coexistindo e trabalhando da forma que o plano de Deus, o plano salvífico de Deus, o plano redentor de Deus, ele seja cumprido, ele tenha um processo, ele tenha um segmento coerente. Coerente com o quê? Com a vontade de Deus. Quando nós vemos as ações do Espírito Santo, elas são para glorificar, né? Assim como Cristo glorificou o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho. Então nós vemos que os três estão trabalhando juntos para quê? Para que o plano redentor, desde a eternidade, ele tenha um cumprimento, ele tenha uma sequência, um processo inteligente, consciente, tá bem? Para que o seu desfecho seja
a vontade de Deus. A vontade de Deus. Tá bem? O que comprova a sua racionalidade. Né? Já falamos de razão. Racionalidade, nós estamos falando de razão. Tá bem? Por que chegamos à questão da razão? Porque estamos falando de mente e de consciência. Obviamente, tudo isto tem a ver com razão. E o Espírito Santo, ele vai agir com racionalidade, com a razão, com o pensamento, o intelecto. E este intelecto está ligado à pessoa, a personalidade, aos atributos, a forma de agir, tá bem? A forma de agir, a forma... o Espírito Santo como agente, trabalhando, fazendo com que aquilo aconteça segundo a vontade de Deus. Ponto de número 2, pessoa distinta na Trindade, quer dizer, o Espírito Santo como uma pessoa distinta na Trindade. Veja, esta distinção de distinto do Espírito Santo é essencial para quê? Aqui nós não vamos tratar desta distinção do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, não, mas na questão de que, porque nós já temos a consciência de que ele tem os atributos, de que ele tem a personalidade, de tudo que está ligado à pessoa de Deus, nós encontramos na pessoa bendita do Espírito Santo. Porém, a visão essencial agora é que refutar heresias. Não eram poucas as heresias, não eram poucos os embates. Como eu disse no início da aula, não eram poucos os embates entre os hereges e os apóstolos, tá bem? Por isso, talvez, na questão da ceia do Senhor, quer dizer, na distribuição, no cuidado, no surgir os discípulos, os diáconos para servir a igreja, o apóstolo Paulo ele diz, nós vamos cuidar da palavra e da oração. Veja, não era pouco serviço. Tá? Dentre estas heresias, nós vimos algumas em lições passadas, agora nós vamos ver aqui, veja, heresias como o modalismo, tá? Que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos sucessivos. É uma única pessoa, tá? É uma única pessoa, talvez os unicistas estejam aqui, os unitaristas estejam inseridos, é uma pessoa se manifestando de 3 modos diferentes. Então, ele se apresentou como Deus Pai, depois a mesma pessoa veio como Deus Filho, e depois a mesma pessoa veio como Deus Espírito Santo. Quer dizer, o modalismo, ele vem contra o quê? Contra a doutrina da Trindade. Contra a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade que diz que há um só Deus que subsiste em três pessoas diferentes, da mesma essência, a mesma natureza e os mesmos atributos. Tá bem? Então, o que o modalismo dizia? Modalismo de modos, né? De modo. Então, o Senhor veio, a mesma pessoa veio de 3 formas diferentes, 3 modos, agiu de 3 modos diferentes, mas uma só pessoa. Tá? É por isso que eles cantam, por isso que eles pregam que há um só Deus. Há um só Deus. Não porque eles estão trazendo do Antigo Testamento a doutrina, né, de que há um único Deus. Tá? Nisto também nós acreditamos. Mas no caso deles é que não há trindade. Não há trindade. O que há são 3 modos diferentes de Deus agir. São a mesma pessoa agindo de 3 formas diferentes. O segundo o arianismo. Tá? O arianismo ele vai ensinar que era negada a divindade do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, nós vamos lá. O arianismo, então, ele coloca como sendo Deus somente o Pai. O Filho e o Espírito Santo não são Deus. Não são, veja, não são deuses, eu não disse isso. Não são Deus, porque há um só Deus, tá? Não são Deus, mas são, ou o Espírito Santo é uma mera influência espiritual, e o Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, aí é uma criação, uma criatura
especial, né? Não chega, é um Deus, uma segunda classe de Deus. Então, nós precisamos essa distinção, quer dizer, separar, trazer o Espírito Santo como uma pessoa que age, tá bem? Ele age, tem as suas funções próprias, tá bem? Ele tem propósito, mente e consciência, e razão. Isso nos ajuda a combater estas heresias, que aqui no caso é tanto o Filho quanto o Espírito Santo não serem Deus, tá? Não serem Deus, pelo contrário, estarem aí numa... E o terceiro, que é chamado, o nome até mais, né, os pneumatômacos, que negavam a deidade, tá? Pneuma, logicamente, nós já sabemos, né? Pneuma, espírito, né? A palavra pneumatologia, doutrina, né? Pneumatologia, eles negavam a divindade, do Espírito Santo. Quer dizer que, a partir do momento em que nós reforçamos a doutrina, tá, da terceira pessoa da Trindade como sendo Deus, nós automaticamente estamos derrubando heresias, refutando heresias. Mas, como eu disse no início, infelizmente, muitas pessoas estão achando interessante, bonito, até, né, é apresentado muito versículo. Olha, com a Bíblia se prova bastante coisa. Porém, a Bíblia não aprova todas estas coisas. Veja, existem religiões falsas, pensamentos, filosofias, que eles usam textos bíblicos e até uma usa o Evangelho de João para manter os seus escritos, mas não quer dizer que a Bíblia apoie aquilo, tá? Então, com a Bíblia, eu posso até basear heresias usando versículos, mas dizer que a Bíblia apoia aquele tipo de heresia é outra coisa totalmente diferente, tá bom? Então, nós precisamos fazer esta distinção, aprendemos a distinguir Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como sendo um só Deus, também que subsiste em três pessoas na mesma natureza, com a mesma essência, com a mesma natureza, tá bem? Com personalidades diferentes, porém, os propósitos, a mente, a consciência e a racionalidade, elas agem de uma única maneira, que é atuar conjuntamente para o crescimento, para o prosseguimento do plano redentor de nosso Deus e também das Sagradas Escrituras. Vamos para o ponto de número 1.3, o Consolador prometido. Então, nós continuamos falando. Veja, aqui nós temos pneumatologia. Aqui nós temos paracletologia. São as duas doutrinas, os dois nomes estão falando da doutrina do Espírito Santo, tá bem? Tanto de pneumatologia, tá? De pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, algumas denominações trazem a matéria sobre o Espírito Santo com este nome, com este título, pneumatologia, e outras trazem paracletologia, que agora nós vamos ver. Então, como pneuma, nós estamos falando do Senhor como Espírito, tá? Espírito é a palavra traduzida para Espírito. Pneuma, pneu, nós vamos ler pneumatologia, pneumonia, nós vamos falar tudo ligado a ar. Isto é, ou a falta dele, ou ele existindo, tá bem? E a palavra paracletologia, que é a palavra consolador, como está prometido pelo Senhor, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro consolador. Esta palavra consolador é a tradução do grego parácletos ou paracleto, tem outros lugares que falam paráclito. Então, paracleto, que significa aquele que encoraja e conforta. Tá? Nós vamos ver algumas atuações, né? Algumas ações do Espírito Santo ligado a estas palavras que estão relacionadas ao Consolador, tanto pneuma quanto paracleto. Tá bem? Pneuma, então, é aquele que encoraja e conforta, quer dizer, aquele que nos dá força e que nos anima para que nós
possamos prosseguir nesta caminhada, tá bem? E também, veja, ajudador. Ajudador é aquele que nos apoia, é aquele que está conosco, é aquele que nos ajuda a carregar a cruz, é aquele que nos momentos de dificuldade, ele está do nosso lado, ele está nos apoiando, ele está nos ajudando, ele está dizendo para nós, não temas, eu estou contigo. Tá? E também nós temos, veja, ajudador que auxilia na necessidade, que auxilia nas necessidades. Quer dizer que nos momentos de necessidade, ele está do nosso lado para nos apoiar, para estar conosco, como eu já disse, para nos ajudar a suportar o fardo que nós precisamos carregar, tá bem? E a palavra, como eu sempre tenho usado, a palavra paracleto, também o consolador, ela também tem a ver com davocatus, tá bem? Que é para a nossa palavra mais próxima, advogado. Tá? Por isso que nós vemos também, essa parte é interessante, porque, veja, esta ideia ela vem desde o Antigo Testamento. O que é um advogado? O que é? O advogado é aquele que nos representa, é aquele que nos defende diante de autoridade. Tá? Mas, irmão Maurício, no Antigo Testamento, veja, Jó, toda vez que você vê alguém sentado à porta, no caso Jó está sentado à porta, é porque Jó é um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, quer dizer, era um homem digno de confiança. Quer dizer que aqueles que conheciam Jó, ou que pelo menos tinham um determinado conhecimento da pessoa dele, nos momentos de dificuldade, quem eles iam chamar para defendê-los? Quem eles iam chamar para dar um aval, para falar sobre eles, para falar bem sobre eles? Eles iam procurar estas pessoas, estes anciãos que se assentavam à porta. Eram homens dignos de confiança, eram homens dignos, suas palavras, suas vidas avalizavam a vida de outros. Então, daqui nós temos a ideia daquele que ajuda, aquele que se assenta à porta para defender, para ajudar, para aconselhar. E esta palavra vem para o Novo Testamento e nos traz a ideia na pessoa do Espírito Santo como sendo o Consolador. Tá bem? O Consolador é aquele que está do nosso lado. Na questão do advogado, ele está do nosso lado para nos defender diante de autoridades, diante de acusações. O advogado está lá para te defender. Então, nós temos estas duas palavras ligadas à doutrina do Espírito Santo, pneumatologia e paracletologia. Dentro da palavra Consolador, a tradução do grego paracleto, significa aquele que encoraja e conforta, que ajuda e que auxilia na necessidade e ainda advoga as nossas causas. Ainda advoga as nossas causas. É óbvio que nós não precisamos entrar tanto, né, porque a ideia já nos é bastante clara. Nós temos, né, esta ideia já em mente. O que é um advogado? Você tem tanto o advogado de defesa quanto o promotor, que é o advogado de acusação. Aqui no nosso caso, o Consolador, ele é o paracleto, ele é o advogado de defesa. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós vemos que a mesma palavra que é usada para Cristo é usada também para o Senhor Espírito Santo, para o Deus Espírito Santo. Tá bem? Então, esta ideia, veja, ela não é uma novidade, ela já vem sendo trazida, ela vem sendo ensinada desde o princípio. Tá? Principalmente a questão, né, do advogado, como eu acabei de citar. Nós tínhamos Jó, temos outros. Também o Consolador é aquele que estará do nosso lado. A partida de Cristo trouxe uma comoção muito grande para o coração dos apóstolos. E o que acontece? Então, o Espírito Santo ele vem para consolar, para confortar. Né? Ele vem para, talvez a palavra substituir, ele vem para ficar no meu lugar. Não vamos usar substituir. A presença de Jesus Cristo, que era visível, agora não tem mais. Sente-se sua presença através da habitação do Espírito Santo na nossa vida. Tá bem? Então, aquele que conforta também ajuda, quer dizer, que auxilia na necessidade, e é aquele que nos defende diante das autoridades, principalmente quando essas autoridades elas são espirituais. Tá? Nós estamos falando de uma defesa espiritual. Então, o Espírito Santo,
ele é o nosso davocato, ele é o nosso advogado, é aquele que nos defende. Vamos para o ponto de número 2. O ponto de número 2 está escrito a divindade do Espírito Santo. Óbvio, quando falamos sobre divindade, nós estamos falando de Deus. Tá? Se for lá fora, é lógico que vai ser um Deus com letra minúscula, mas a nossa lição vai mostrar o Espírito Santo como Deus. Aí Deus com letra maiúscula, a terceira pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sempre lembrando que esta nomenclatura, primeiro, segundo e terceiro, não tem nada a ver com posição. Eles são coiguais, tá? É só para uma questão de entendimento, para que a gente consiga assimilar melhor o ensino, tá? Mas não tem nada a ver a questão de hierarquia, não, eles são coiguais porque é o único Deus, tá bom? Vamos lá. No ponto de número 2.1, o debate filioque, quer dizer, e do filho, filioque, quer dizer, e do filho, veio também para combater as heresias. Veja, eu pus 1 e 2 aqui, porque as principais é o arianismo e o pneumatômacos, alguma coisa neste sentido. Então, este debate, o debate sobre a divindade do Espírito Santo, ocorreu quando? No século de número 4, tá bem? Lá em 381. E este debate, ele afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. Tá? É necessário. Várias vezes nós vamos ver muitos concílios, tá? Começando lá em Jerusalém, quando os judaizantes queriam acrescentar à igreja alguns elementos, a forma de culto judaica para a igreja que estava nascendo. Ora, e houve esta reunião, e como disse Tiago, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impormos cargos além do que estes que nós vamos citar, né? Que é a prostituição, o sangue, o sufocado, né? E tem mais um. Tá bom? Aquilo que a igreja... Agora, as demais coisas pertencentes ao judaísmo pertenciam a eles, não à igreja que estava nascendo. Tá? Então, houve lá no capítulo 15 de Atos um grande debate, e nesse debate chega-se à conclusão, citando primeiramente que pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo, e o discípulo e o apóstolo disse, e a nós não vos impormos mais nenhum tipo de cargo, a não ser estes. Tá bem? Então, é a prostituição, o sangue, o sufocado, e a mente indo embora, né? Eu vou lembrar até o final, eu lembro. Também capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ver a igreja debatendo, se reunindo, conversando, conciliando doutrinas, trazendo ensinamentos principalmente para quê? Para refutar heresias. Tá? Seria bom se nós tivéssemos isto nos dias de hoje, né? De vez em quando dar uma voltada, dar uma parada, uma pensada, para ver se nós estamos mesmo ainda continuando dentro daquilo que nos foi ensinado por Cristo e pelos apóstolos. Tá? Porque nós estamos vendo muita coisa sendo introduzida na liturgia da igreja, na liturgia do culto, tá bem? No escopo doutrinário da igreja, que não tem nada a ver nem com as Sagradas Escrituras e nem com aquilo que era ensinado antigamente. Tá bem? Antigamente, que eu digo, foi ensinado por Cristo e pelos apóstolos. Seria bom se de vez em quando a igreja desse uma parada para olhar o que está acontecendo, principalmente no campo doutrinário da igreja, no campo doutrinário. Porque nós estamos vendo, principalmente dentro do pentecostalismo, né? Como eu já citei, o neopentecostalismo, e dentro do neopentecostalismo nós vemos muitas ideias, muitos conceitos, muitos novos paradigmas que não condizem com a palavra de Deus. E isto, infelizmente, vai sendo assimilado de outras, de falsas doutrinas, de falsas de igrejas que não são igrejas,
de ensinamentos que não existem e vão sendo trazidos para o meio da igreja. Infelizmente, isso compromete o crescimento da igreja. Ora, se nós estamos baseando em falsa doutrina, como é que nós vamos crescer? A tendência é diminuir, a tendência é espalhar, colocar em debandada ao rebanho. Em debandada ao rebanho. Por quê? Porque eles vão estar aí livres para comer qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de alimentação, ao invés de, como está no Salmo de número 23, ser dirigida pelos pastores para campos verdejantes, tá? Então, isto tem a ver com doutrina. A alimentação do rebanho, das ovelhas, a ovelha não come miojo, ela come, vamos dizer assim, o animalzinho come grama, come capim, tá? E nós comemos o quê? A palavra de Deus. Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tá bom? Vamos mais adiante. Então, houve esse debate no quarto século, em virtude das heresias, tá? Arianismo e os pneumatômacos, tá bem? No ano de 381, para afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. Quer dizer, os três são Deus. Os três são Deus. Ponto de número 2.2, nós temos aqui os atributos divinos do Espírito Santo. Tá? Quando falamos de atributo, nós vamos lembrar dos atributos de Deus que são incomunicáveis e que pertencem apenas à divindade, que é, veja, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Tem também a eternidade, que nós falamos, tal, e já falamos algumas lições sobre isso, tá bem? E quando falamos do Espírito Santo como Consolador, nós temos aqui, tais virtudes, quer dizer, estas virtudes são os atributos de Deus, tá? Tais virtudes são de modo inequívoco, quer dizer, não há equívoco, não há erro, tá bem? Não há nenhum tipo de deficiência neste ensino, tá? Inequívoco. Evidências da lei são, de modo inequívoco, evidências da deidade do Espírito Santo, tá? Nós estamos falando dos atributos. Estas características, quer dizer, estas virtudes, lhes são inerentes. O que é inerente? É que faz parte da pessoa. Veja, os atributos divinos e comunicáveis que o Espírito Santo possui como Deus, veja, não lhe foram agregados a partir de um determinado momento e nem foi conferido, é inerente, faz parte da pessoa do Espírito Santo os atributos divinos, tá? Que são incomunicáveis para as demais criaturas de Deus, porém faz parte da deidade. Tá? Nós temos, vamos repetir, onipotência, onipresença, onisciência, também, o que mais? Nós temos também a eternidade. Então, o Espírito Santo não passou a existir no Pentecostes, quer dizer, no dia do derramamento do Espírito Santo. Não, ele já é eterno, tá? Ele está desde o princípio, desde a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo existem, tá bom? Então, nós vemos aqui que nós temos algumas palavras interessantes, que estas virtudes, tá? Estas atributos são de modo inequívoco, quer dizer, não há nenhum tipo, não tem como haver alguma coisa que esteja equivocada no ensinamento da doutrina do Espírito Santo, da Trindade também, evidências da deidade. Tá? Quando vemos que o Espírito Santo, que estas características inerentes ao Espírito Santo, nós entendemos o quê? A sua deidade.
Tá? Não tem como nós não vermos o Espírito Santo como Deus. Tá bem? Inerentes, e se são inerentes, não foram agregadas à pessoa e nem conferidas a ele a partir do momento em que ele começou a agir, ou como nós vemos em Atos capítulo 2. Não, ele agora é o tempo. Veja, agora o modalismo está caindo. Por quê? Porque nós tivemos a atuação do Pai, nós tivemos a atuação do Filho e agora, no derramamento do Espírito Santo, nós temos o quê? A atuação, a ação do Deus Espírito Santo. Então, são 3 pessoas distintas em uma só. Tá bom? É assunto que nós já estamos tratando há bastante tempo. Há bastante tempo. Inerentes lhe foram agregadas e nem... Não lhe foram agregadas e nem conferidas. Então, nós estamos falando dos atributos divinos do Espírito Santo. Quando falamos dele, em Deus, falamos também, vemos em Cristo e vemos também no Espírito Santo. Alguns podem usar uma determinada parte da história em que alguma palavra foi mal interpretada pelas pessoas. Lá está correto. Principalmente quando o Senhor Jesus Cristo abre mão de seus direitos. Tá? Como Deus não abre mão da deidade, mas abre mão de seus direitos, para ser totalmente submisso ao Pai, glorificar ao Pai, ser submisso a Deus. Então ele abre mão de seus direitos para que, como filho, ele seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que vai nos substituir na cruz do Calvário. Tá bom? Então veja, assim também com o Espírito Santo, ele não passa ele não surge a partir do momento do derramamento. Pelo contrário, ele coexiste com Deus Pai e Deus Filho desde a eternidade. As características, as virtudes, os atributos, tá bem? São próprios dele, porque são próprios, esses atributos são próprios da divindade, são próprios de Deus. Então, como o Espírito Santo é Deus, também fazem parte da sua pessoa, os atributos de Deus. E, logicamente, vamos vê-lo como Deus. Ponto 2.3, os símbolos do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre os símbolos, nós vamos lembrar também, veja que eu usei a palavra paracleto, fui lá no Antigo Testamento e me lembrei daqueles homens que agiam desta maneira por sua posição no meio da sociedade. Esta ideia traz agora o Consolador, o Davocato, o advogado, o Espírito Santo, também atuando desta forma na nossa vida. Então, lá nós temos a sombra, aqui no Novo Testamento nós temos o cumprimento. Então, no ponto de número 2.3, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Então, o que são os símbolos? Tá? São linguagens, são palavras que nos remetem a um determinado ensino também. Então, qual é? Vamos lá, vamos falar então, qual é? Primeiro, o fogo. Tá? Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Então, cada símbolo atua como figuras para compreensão, tá vendo? Novamente, para que fique mais fácil que nós assimilemos a doutrina, para que fique mais fácil a gente aprender aquilo que nos está sendo transmitido através das Sagradas Escrituras, tá? A compreensão do caráter, tá? Do Espírito Santo e da atuação do Espírito Santo. Então, vamos ver alguns. Primeiro, o fogo. O fogo, ele tem aqui, veja, utilizado para retratar o batismo com o Espírito Santo. O fogo também simboliza a pureza, porque o fogo purifica. Tá? O fogo prescruta. Nós vemos os olhos de Cristo como chamas de fogo lá no Apocalipse, quer dizer que ele é o prescrutador. Nada pode impedir a sua visão. Ele vê, tá bem? Ele divisar as coisas. Então, o fogo, aqui nós temos também como batismo com fogo, é a pureza e a presença do poder de Deus. Nós vamos ver a manifestação. Moisés, Deus vai falar com Moisés, e a sarça arde, porém não queima.
mas o fogo está ali presente. Nós vamos ver várias vezes o fogo representando, simbolizando como figura a atuação do Espírito Santo. Tá bem? Os símbolos, os principais símbolos representativos do Espírito Santo. O primeiro é o fogo. O segundo, tem na lição, é a água. Ora, a água, ela limpa, a água, ela dessedenta, ela mata a sede do ser humano. A água, ela faz o quê? Ela refresca a água. Senão, quando nós olhamos para a água e quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos vê-la desde o princípio aparecendo. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Olha que coisa interessante. Então, nós vamos ver a água simbolizando, figurando muitos ensinamentos para a nossa compreensão, tanto do caráter do Espírito Santo, como sua atuação. Quando olhamos também para o tabernáculo móvel, nós vamos ver a pia com água, de bronze com água, para purificação. Quando nós olhamos no templo fixo, a água vai estar lá. Tá bem? Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos, no capítulo 13, se eu não me engano, de João. Tá bem? Então, vejam bem, a água, ela traz o símbolo de limpeza, de purificação, tá bem? De matar a sede. Veja, flui o Espírito, a água, o Espírito flui da palavra como água viva que refrigera o crente e reveste de poder. Veja, a questão de refrigerar quer dizer que é aquela que refresca, tá bem? É aquela que no calor da vida, da batalha espiritual que nós desenvolvemos cada dia da nossa vida, o Espírito Santo é aquele que nos refrigera, tá? E ele vem com um símbolo como água. Vemos outro aqui, vamos mais adiante, o vento. O vento, né? Assim como nós não sabemos de onde o vento vem e nem para onde ele vai, também assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Então o Espírito, ele flui como um vento. Nós não sabemos de onde vem e para onde vai. Sabemos, obviamente, de onde vem. Ele vem de Deus, ele vem do Pai, ele vem do Filho. Ele não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a sua atuação, a forma de agir do Espírito Santo, ela se torna um tanto quanto, vamos dizer assim, não previsível. Nós não conseguimos prever. Tá? É imprevisível a ação do Espírito Santo. Por isso nós não podemos colocar dentro de uma caixinha e tentar limitar a atuação do Espírito Santo, porque o símbolo da água nos fala sobre isto. O vento, né, refere-se à natureza invisível do Espírito. Ninguém vê o vento. Tá bem? Podemos até saber se ele estiver cheio de poeira, cheio de folha, fazendo os redemoinhos, mas o Espírito Santo não faz isso. Ele não carrega sujeira consigo. Ele tira a sujeira, ele limpa, mas não carrega em si esse tipo de coisa. Depois nós temos o azeite, o óleo, quer dizer, o óleo também tinha suas várias funções, desde o princípio, o azeite como fonte de luz, tá? Nós vamos vê-lo no menorá, nós vamos vê-lo no castiçal, dentro também do templo móvel fixo. Nós vamos ter também o azeite como cosmético. O azeite era usado também como uma forma de embelezar o azeite. O azeite também ele tem a sua ação curativa. Tá? No Antigo Testamento, nós vamos ver o azeite sendo posto sobre feridas para amolecer a casca, para que a ferida ela se recupere, respire, se recupere mais facilmente, mais rapidamente também. Então, nós vamos ver a atuação do azeite também na atuação curativa. Tá? Então, nós temos aqui várias. Tá? Aqui, ó, o óleo usado para a luz, para a unção do sacerdote, a unção do rei. Tá? A unção era feita com o azeite, com o óleo, a consagração para o serviço, a iluminação para o entendimento das Escrituras. E nós vamos ver as 10 virgens, né? As nécias e as prudentes, que o elemento principal
da narração bíblica é o azeite, a ausência e o sobrar do azeite, ou ter o azeite com abundância, que diz também que nós temos que ter a pessoa bendita do Espírito Santo sempre transbordando na nossa vida, sempre transbordando na nossa vida, tá bom? Depois nós temos também a pomba, né? A pomba que nós temos no batismo, nas águas lá no Jordão de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai falando, o Filho dentro das águas batismais ou das águas do Jordão para ser batizado e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, ali representando a Santíssima Trindade. Também como nós vimos em outras lições. Desceu sobre Jesus em forma de pomba. É o símbolo da paz e da mansidão. Tá bem? Então, quando nós olhamos para estes símbolos, nós olhamos para estas figuras, nós compreendemos tanto o caráter, veja, a mansidão, vamos colocar aqui, a mansidão e a paz fazem parte, então, do caráter do Espírito Santo. E a atuação, nós vemos ele atuando como azeite, nós vemos ele atuando como, dentro dessas figuras, né, como azeite, como o vento, como a água e como o fogo. Tá bem? E isto nos ajuda a compreender melhor a pessoa bendita do Espírito Santo. Vamos para o ponto de número 3. O ponto de número 3, nós vamos falar sobre as obras do Espírito Santo. Então, nós falamos de sua deidade, nós falamos da sua pessoa, falamos da sua deidade, agora vamos falar de suas obras. Então, nós vamos tratar o Espírito Santo como agente, quer dizer, aquele que pratica obras, aquele que pratica ação, aquele que pratica algo. Ele vai fazer com que algo aconteça, ele vai agir, tá? Ele vai atuar, ele vai agir, ele é o agente. Então, a encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção do Espírito de Jesus Cristo. Tá? Porque, quando lemos nas Sagradas Escrituras, é óbvio, é muito claro a participação direta do Espírito Santo na concepção da Virgem Maria, na concepção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Como nós temos aqui o versículo que vai nos dizer: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, te cobrirá. Então nós vemos que a encarnação, de forma miraculosa, ela tem a participação da mulher, mas não tem a participação do homem. Para quê? Para que não exista o pecado, tá bem? Para que não exista a semente do pecado. Maravilha? Então entendemos que esta ação do Espírito Santo na encarnação é para que o Filho, o Verbo encarnado, ele venha perfeitamente obedecendo aos mandamentos, aos preceitos da exigência da lei. Ponto de número 3.1, o Espírito Santo e a encarnação. Ponto 3.2, o Espírito Santo e a ressurreição. Tá bem? Então aqui ele nasceu, Jesus Cristo nasceu e viveu. Agora aqui ele entrega a sua vida, ele não morre porque ele é Deus. Então ele entrega a sua vida para depois reavê-la. Ele mesmo nos ensinou esta doutrina. Então 3.2, a reencarnação, o sangue de Jesus Cristo tem poder. A encarnação, tá bem? Eu ia falar ressurreição, o Espírito Santo e a ressurreição. Então vamos lá. A vida e o poder sobre a morte são atributos exclusivos de Deus. A Bíblia é clara nos ensinar que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Então ele concede a vida e ele tira também o momento em que ele achar propício, em que ele quiser. Tanto é que esta ideia nós temos ela um pouco mais expandida na vida de Jó. Deus deu, Deus tomou e louvado seja o Senhor. Tá bom? Ele diz, eu vim nu, então tudo que eu tenho é um favor de Deus. A vida também é uma delas. E a morte também. Então são atributos exclusivos, são atribuições exclusivas de Deus.
Neste sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. É uma obra da Trindade. Lógico, nós vamos ver o Pai, o Filho vai ser ressurreto, o Pai agindo e o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito da vida, ressuscitando. Veja que esta ressurreição é diferente das demais que aconteceram no tempo de Cristo. As ressuscitações que houveram eram diferentes porque eles ressuscitavam no mesmo corpo, num corpo de pecado, e, obviamente, depois morreram novamente. Jesus Cristo, ele é transformado. Veja que a sua ressurreição ela é diferente porque ele ressurge num corpo glorioso, diferente. Tá bem? Aquele é mesmo a corpo, porém um corpo agora não constituído de carne nem de sangue, mas um corpo agora perfeito. O mortal se revestiu de mortalidade, tá bem? E todo aquilo que nós temos dentro das Sagradas Escrituras. Então, neste sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. Não tem como não ser. Não tem como não ver isto. Tá bem? Por mais que force-se ou se esforcem as pessoas para provarem o contrário, obviamente que em toda a atuação, em todos os grandes acontecimentos dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos ver a atuação da Trindade Santa em todos estes momentos. Em todos estes momentos. Tá bom? Então, se a vida e a morte estão nas mãos de Deus, são atribuições exclusivas de Deus, no sentido da ressurreição de Cristo, é uma obra da Trindade, porque nós vemos novamente a Trindade Santa, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atuando na ressurreição. Terceiro e último, o Espírito Santo e a santificação. Então, ressurreição, encarnação, ressurreição e agora santificação. Obviamente que a santificação agora é para a igreja, é para nós. Então, o Espírito Santo, quando falamos da pessoa do Espírito Santo, na questão da santificação, nós temos que nos lembrar que ele não somente, veja, ele não somente nos convence, então vamos por aqui, ele não somente nos convence, mas ele faz o quê? Ele nos converte. Ele nos converte. Desculpa, tá? Esse som é de um alarme. Me desculpem que eu esqueci. Então, veja, o Espírito Santo não apenas convence, tá? Mas quando a atuação que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é completa na vida do ser humano, ele não somente convence, mas ele converte. Quer dizer, ele transforma a pessoa numa nova criatura. Tá bem? Então, nós vemos agora a outra obra do Espírito Santo, que não é somente a questão de convencer, porque senão seria muito fácil. Ah, estou convencido? Então tá bom. Não, você precisa se converter, mudar de caminho, transformar, principalmente a transformação, como diz o apóstolo Paulo, transformando o quê? Transformando a nossa mente, a forma de pensar, o nosso psique, transformar a nossa alma. Tá bem? Então, o Espírito Santo, na encarnação, ele é o agente divino na concepção de Jesus. Na ressurreição, a Trindade está atuando na ressurreição de Cristo. E na santificação, ele não apenas nos convence do pecado, mas ele nos converte, tá? Do pecado. Quer dizer, estávamos no caminho de pecado e agora, convertidos, trilhamos um caminho glorioso, especial, um caminho preparado de boas obras para que andássemos nelas. Tá bem? Então, nós vimos aqui o Deus Espírito Santo, a lição de número 8. Tá bem? Que Deus nos abençoe, que possamos assimilar, compreender profundamente esta doutrina. Para quê? Para que os hereges modernos não consigam de maneira alguma, assim, eles não vão conseguir parar a igreja, isto é óbvio, mas infelizmente conseguem derrubar um aqui, outro ali, estagnar um aqui, outro ali, confundir alguns, e isto não é bom. Não é bom porque a marcha da igreja diminui, mas a igreja segue
caminhando, como diz o hino. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando debaixo da unção do Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.